Bom, vou gravar esse vídeo para explicar para vocês o conteúdo dessa aula, né, de Sociologia, que é a segunda aula do terceiro bimestre, certo? Na aula passada a gente falou, né, que a cultura ela é o elemento que diferencia e iguala o ser humano ao mesmo tempo. Ela diferencia porque existem culturas diferentes, né? Eu sou, por exemplo, cristão, então eu tenho uma religião diferente de uma pessoa de uma outra cultura, como por exemplo um chinês que possa ser, por exemplo, budista. Então a cultura ela é diferente, né? As culturas são diferentes, mas tem algo igual. O que é igual? É que é cultura, né? Seja a cultura chinesa, seja a cultura brasileira, são duas culturas, né? São culturas diferentes, porém são culturas. Então esse é o primeiro ponto, né, que a gente tratou na aula passada, que eu pedi para vocês escorrerem para mim. Agora a gente entra numa nova etapa, certo? Eu vou ler aqui para vocês o que a gente tem que aprender, tá ligado? O que é importante que a gente pense. Eu estava aqui fazendo, né, preparando a aula e tal, fazendo a papelada toda que você tem que entregar sobre as aulas. Então eu já pensei em gravar o vídeo porque estava fresco na memória, certo? Vamos lá. O que eu vou explicar para vocês hoje? O conteúdo simbólico, né? O que é o conteúdo simbólico? Vocês devem pensar da seguinte maneira. Se eu mostro para vocês aqui o polegar, isso aqui é um símbolo. Ele tem um significado simbólico. Em muitas culturas, isso pode significar basicamente, e aí, tudo bem? Joia, positivo, maneiro, bacana, algo positivando algo, certo? Isso é um símbolo. Quando você nasce, você não sabe o significado disso. Quem vai te explicar vai ser a família, lá na socialização primária. Você vai entender na rua. Se você simplesmente chegar na rua e levantar esse dedo, as pessoas simplesmente vão talvez responder, porque uma sociedade construiu simbolicamente o fato, né, de levantar o joia. Então, o joia é um símbolo. Os animais não vão entender isso, porque eles não têm uma linguagem simbólica. Como eu já falei em outras aulas, somente o ser humano é dotado de cultura. Então, este símbolo é um símbolo cultural. E eu já cheguei no caso a talvez comentar com vocês, mas cada dedo em determinadas situações sociais pode significar algo, né, simbólico. Exemplo, esse dedo joia positivo, esse dedo, apontar o dedo na cara, tá vendo como tem um significado simbólico? Como assim? Você vai apontar o dedo na minha cara? E algumas pessoas ficam nervosas ou ficam alteradas emocionalmente, porque isso tem um símbolo, sabe? Apontar o dedo na cara é desagradável, é algo pontiagudo contra nós. Então você começa até a pensar que isso pode ter origem, né, numa era primata, por exemplo, né, numa era em que nós éramos muito menos evoluídos culturalmente, digamos assim, né, vamos colocar dessa forma, quando éramos homens das cavernas e não tínhamos organizações tão complexas como temos hoje, não tínhamos a tecnologia que temos hoje e um punhado de coisas, né? Então você consegue entender, talvez, na evolução histórica, como esse dedo apontado na cara é tão incomodativo, tem uma simbologia pesada. E por que isso nos afeta? Porque somos seres simbólicos, né? Se você levantar o dedo do meio, você sabe muito bem também que é um insulto. Então, o fato de se levantar o dedo do meio pode ser basicamente algo também, né, segundo algumas teorias, que seja algo bem primata também, muito antigo, ou então deve ter sido basicamente, né, um símbolo em que os arqueiros ingleses mostravam o dedo do meio durante a Guerra dos 100 Anos. Esses arqueiros, eles basicamente mostravam o dedo do meio simbolizando a ponta de uma flecha, né?
E esse insulto ficou muito conhecido na Guerra dos 100 Anos, que é uma guerra entre França e Inglaterra pelo território de Flandres, que hoje é mais ou menos ali o território, né, de partes da Holanda e da Bélgica, entre os anos 1337 e 1453. A guerra em que apareceu um personagem histórico muito conhecido, que é a Joana d'Arc, que na adolescência chegou a liderar os exércitos franceses, tentando expulsar a Inglaterra, né, da parte principal do continente europeu ali, vamos chamar assim, porque a Grã-Bretanha, então a Inglaterra, está numa ilha, está mais afastada, existe ali o Canal da Mancha, e a guerra aconteceu na parte do centro do continente europeu ali, né? Na parte continental do continente, então, e não na parte insular, já que insular seria uma ilha, né? A Inglaterra. E os soldados ingleses, os arqueiros ingleses, eles basicamente mostravam o dedo do meio, representando a ponta da flecha, já que na época a Igreja Católica proibia conflitos durante os dias úteis, porque, perdão, os dias úteis não, os finais de semana, que eram dias santos, sábado e domingo, dias de descanso, a Igreja Católica ordenava que ninguém trabalhasse. E a guerra era uma forma de trabalho. Então era proibida a guerra, né? E ingleses e franceses em campo de batalha, em cerca de poucos quilômetros, se observavam antes, né, que iniciasse a batalha, e os arqueiros ingleses mostravam o dedo do meio, mostrando para os franceses a diferença, né, que fazia os arqueiros na guerra, já que os franceses estavam em maior número, mesmo assim eles levavam desvantagem, tamanha era a força das flechas, né? Que palavra que eu posso usar? A eficiência dos arqueiros em batalha, né? Muito interessante, Guerra dos 100 Anos. Então pode ser que o fato de mostrarmos o dedo do meio como insulto deve ter surgido aí pelo menos entre 600 e 700 anos atrás, na cultura. Então a história ela mostra culturalmente, a história mostra aonde foram inventadas as coisas, aonde surgiram as coisas, aonde surgiram as religiões. Você tem basicamente um marco histórico para a maioria das coisas. Algumas coisas são impossíveis de serem datadas, como por exemplo o início da Era do Fogo, né? Quando o ser humano passou a utilizar o fogo, porque não temos registros. E até 6.000 anos atrás existem registros. E até no caso 2.000 anos atrás, muitas coisas já não tem mais registros, né? Mas a história, por assim dizer, ela nasce, né, basicamente, do fato de podermos guardar informações. A escrita. A partir do momento que se inventa a escrita, inventa-se ao mesmo tempo a história, certo? A Mesopotâmia, 4.000 a.C. mais ou menos, ou 3.500 a.C. Então esse foi o conteúdo simbólico. O que mais que vocês devem saber, pensar, imaginar? Vamos lá. Conteúdo simbólico dos relacionamentos sociais, ou seja, as relações da sociedade, na nossa sociedade, elas são passadas através de uma simbologia. Tudo tem uma simbologia, né? A diferente visão em cada cultura de religião. O que eu posso aqui, no caso, colocar como exemplo, estava até na apostila, né, nos anos anteriores, é como a cor ela pode ter um significado simbólico diferente em determinadas regiões do mundo, né? Por exemplo, na nossa cultura, o vermelho pode lembrar paixão, amor, pode lembrar sangue, porque a cor vermelha ela simboliza isso na nossa cultura, né? A cor rosa pode ser também algo ligado ao feminino, né? Culturalmente, óbvio, não que eu concorde, mas é óbvio. Que mais? Interessante como nós usamos a cor branca e a cor escura, a cor negra, né? A cor preta a gente usa, por exemplo, em funerais. Quando uma pessoa vem a falecer, no funeral as pessoas elas usam cores mais escuras ou mesmo o preto. E eu não sei dizer exatamente, mas em alguma cultura, se eu não me engano, na Ásia, no Sudeste Asiático, talvez, no nascimento de uma criança eles usam preto.
E aqui no caso a gente vai usar o branco para simbolizar a paz, para simbolizar um ano novo, algo puro. Então uma criança pode estar vestida de branco porque ela possa representar uma pureza. Então a cor branca ela é associada, né, ao bem. E a cor negra, a cor preta, ela é às vezes associadas a funerais, a luto e coisas desse tipo. Também é uma construção cultural. Quem construiu isso foi uma cultura. Alguém, ou seja, uma sociedade, em algum momento, em algum tempo, inventou e passou a impor para a sociedade em que vivia, com quem vivia, como devia ser, como deveria, né, como as pessoas deveriam se portar, né, obedecendo aquelas regras. Então é uma invenção cultural. Então, terminando aqui, o conteúdo simbólico dos relacionamentos sociais, então a sociedade ela, né, tem o quê? Comportamentos simbólicos. Exemplo, casar de branco simboliza algo, né? Você usar uma calça rasgada talvez possa simbolizar algo. Talvez, mas talvez também não simbolize nada. E talvez a simbologia seja não simbolizar nada. Consegue entender filosoficamente o que eu estou falando? Né? Sei lá, me veio aqui alguns exemplos. Moda. Né? A moda, por exemplo, ela simboliza a vontade, né, de uma classe que impõe o seu gosto, que impõe uma moda. E isso chega através da globalização, através dos mecanismos de comunicação em massa, rapidamente. E vira moda. Né? A moda pega. Né? Então, beleza. Somos uma sociedade, né, de conteúdos simbólicos. O que mais? A diferente visão em cada cultura de religião, hábitos e costumes. Né? Então, existem culturas em vários países do mundo. Né? 197 países, 200 e poucos aí, se a gente for contar os países que tentam independência, a gente pode dizer que cada cultura tem as suas específicas características. Não somos uma sociedade igual em todo cantinho do mundo. Somos basicamente culturas locais e que reconhece, que deve reconhecer a existência de outras culturas. Né? Nenhuma é melhor. Né? A gente pode aqui no caso usar exemplos que sim, cai dentro do racismo, do colonialismo, do pensamento de que, não, o europeu ele era superior, chegou aqui, ele matou os índios, então ele era superior. Não, a sociologia não entende dessa forma superioridade. A superioridade ela não existe na sociologia. Como o próprio Levi-Strauss disse, e está na apostila de Sociologia, volume 2 ou 3, né, do ano passado, porque agora mudou bastante, ele diz que cada cultura é como um trem. Pensa lá o trem e os seus vagões, certo? E a cultura brasileira ela é um trem, e ela está lá naquele, né, naquele trilho, ela vai para uma direção e em uma velocidade. E a cultura chinesa ela pode ser outro trem, então outra cultura, que vai numa outra direção de trilho, certo? E em outra velocidade. O que isso quer dizer? O que Levi-Strauss quis dizer com isso? Ele quis dizer que cada cultura ela tem a sua evolução, a sua revolução, o seu crescimento próprio. É um caminho próprio. Cada cultura evolui ou caminha numa velocidade própria. Essa é melhor porque domina o ferro. Não necessariamente. A gente sabe que o imperialismo existe, a gente sabe qual é o país mais poderoso do mundo, a gente sabe que nessa vida que nós vivemos, realmente o país imperialista é os Estados Unidos, porque é uma potência econômica, porque é uma potência militar, uma coisa leva a outra, né? E participou ganhando em 2 guerras, então os Estados Unidos têm um peso, né, militarmente. Militarmente falando hoje, fatos, números, eles são os melhores em relação à cultura, não, à economia, certo? Só que você, na sociologia, querer discutir qual cultura é melhor, não existe qual cultura é melhor. Todas as culturas são construídas de acordo com regras próprias, ok? Que já existem, né, naquele país, naquela terra, naquela aldeia, naquele local, há alguns anos, né?
E deixa eu ver o que mais. Dentro das habilidades que a gente deve pensar, que a gente deve, né, estudar, refletir, vamos lá. Nessa aula, né, nessa explicação, né, a ideia é compreender a ideia de cultura de um ponto de vista antropológico. Antropo significa humano, homem em grego, ok? Antropo. Logia é estudo, então é estudo do homem. Então a antropologia ela é, né, uma ciência dentro da sociologia, que ela ajuda a sociologia. Não vamos definir dessa forma, porque senão eu acabo falando nhaca, né? E eu não quero. Né? Vamos ficar mesmo, né, de uma forma mais genérica. Mas a antropologia ela é necessária para a compreensão total da sociologia, porque ela estuda o homem, né, o humano. Quando eu falo homem humano, óbvio que eu estou me referindo a toda uma raça, que é a raça humana, que tem, né, seus achados encontrados pela superfície da Terra e tem uma história. Né? Então o homem é toda a raça humana na história da Terra. Compreender a ideia da cultura de um ponto de vista antropológico. Então vocês já conseguiram entender através dessa minha explicação que existe uma visão antropológica aqui, uma visão de estudo do homem. Então, não é quem é melhor, quem é melhor ou pior, e sim significar e entender a diferença das religiões, a diferença das culturas, ok? Próximo passo, reconhecer o caráter social e culturalmente construído da humanidade, ou seja, o caráter. O meu caráter, o seu caráter, ele é construído com base numa cultura. Então, de certa forma, ninguém é tão original assim. A gente sempre tem que primeiro aprender a linguagem, para depois que aprender a linguagem, a gente consiga entender esse mundo, essa sociedade. E talvez a gente morra um dia sem não entender, sem entender completamente como funciona tudo, como é tudo. Normal, né? Porém, o que a gente deve jamais esquecer é que esta sociedade ela é baseada em regras inventadas. O caráter social e culturalmente construído da humanidade. O que isso quer dizer? A humanidade, né, os homens, eles constroem, né, esse caráter. E é isso que vocês devem pensar. Né? Que todas as sociedades construíram seus caráteres, né? Os seus costumes, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Tudo é, de certa forma, relativo ao que aquela sociedade disse, relativo ao que aquela sociedade faz. Então, assim, mesmo a verdade, mesmo a mentira, elas são construídas socialmente. Como a filosofia, como a matemática. A matemática, né, ela pode parecer, de certa forma, muito lógica. Mas nós criamos uma lógica matemática para poder medir as coisas, calcular as coisas, né? Significar as coisas. Espero que você tenha entendido isso aí. Para acabar, então, vou utilizar aí como exemplo, certo? Espero que vocês imaginem. Pensem aí, vamos pensar, por favor, vamos pensar. Que exemplo que eu poderia dar? Certo, lembrei, muito bom. Minha primeira pergunta é, você acha que enterrar os mortos é normal? É normal? Ou melhor, enterrar os mortos é natural ou é social? Vai, 5 segundos para responder. Enterrar os mortos é natural ou é social? Já pensou, né? Enterrar os mortos não é natural. Não é a natureza que enterra os mortos, somos nós. Então nós inventamos uma regra. No primeiro momento era talvez só porque existe ali um odor muito forte, né? Do defunto, de uma carcaça, lá na época das cavernas. Mas com o tempo nós demos uma significância para a morte. Né? E dessa forma a sociedade ela caminhou dentro dessa crença. Então o que eu quero dizer é que
A nossa sociedade, um dia, em algum momento, colocou como regra que nós devíamos enterrar os nossos mortos. E isso não é natural, porque se fosse natural, toda a nossa espécie, não só no Brasil e no Ocidente, mas na China, a nossa espécie, que é a do Homo sapiens, que é a raça humana, os Homo sapiens da Índia, os indianos, eles enterrariam os mortos também. Mas eles não enterram. Eles não enterram os mortos. Né? Em alguns lugares, por exemplo, em alguns litorais, eles embalsamam, né? Então o corpo ele acaba ficando na água. Não é enterrado. Olha a diferença. Não é natural. É social. A sociedade na Índia pode, talvez, né, em alguns casos, queimar os corpos. Em outros casos, eles podem simplesmente embalsamar ou jogar os corpos no rio Ganges. Né? Alguns exemplos. No Brasil, não. Um país que sabemos, né, definitivamente cristão, enterra os mortos. Não é toda a cultura que enterra os mortos. Né? Algumas outras culturas fazem de outra forma. Outro exemplo, né, cultural que pode ter outros significados. O que mais que a gente poderia ter como exemplo? Coisas que eu faço no meu país e que em outros países pode ter uma outra simbologia. Bom, um exemplo é a cultura brasileira de tocar, de abraçar, nós temos essa cultura. E agora, por exemplo, nesse momento de pandemia, nós sabemos que um valor cultural que vem do Oriente, que vem do Japão, que vem da China, que vem de países orientais, que é, né, você se curvar a pessoa, basicamente pode ser mais utilizado agora no Ocidente, por necessidade devido, né, ao contato que não devemos ter durante a pandemia, né? Então, dessa forma, a gente tem também um valor cultural que pode vir de uma outra cultura. Ok? Deu para entender? Ficou tranquilo? Então é isso. A nossa aula de sociologia dessa semana, ok? Faz no caso um resumo da aula, ok? Coloca no papel e forma um texto para mim. Lembrando, se você, né, vai ver essa aula mais de uma vez, pegue uma caneta, um papel e escreva, anote, coloca lá no seu caderninho de sociologia. Essa é a aula 2, ok? E a atividade vai ser em cima da aula desse vídeo. Um abraço, até mais, primeiro ano.